amigo, bem-vindo aqui com a gente. Você vai comentar hoje 2 assuntos. O primeiro, o Supremo Tribunal Federal proíbe a destruição de provas obtidas por hackers. Conta pra gente. Pois é, Tati. A gente sabe que nos últimos dias, nas últimas semanas, os adeptos da Lava Jato têm tido uma situação um pouquinho complicada. Nós comentamos na última oportunidade aqui juntos que Deltan Dallagnol havia sido cassado e a situação que ele enfrentava ali no Congresso Nacional não era das muito favoráveis desde a sua entrada. Então, o próximo alvo seria Sérgio Moro, e é bom lembrar também que a Lava Jato ganhou adeptos de muitos anos, mas também ganhou inimigos de ambos os espectros políticos aqui na capital. Nós vemos aí os partidários do ex-presidente Bolsonaro também bastante contrariados com a Lava Jato, os partidários do presidente atual Lula também, por uma questão histórica, também muito contrários, e isso foi minando as iniciativas daqueles que apoiavam. E agora, o que a gente começa a perceber, então, já é uma movimentação também no Poder Judiciário para cercar mais ainda aqueles comportamentos que nós sabemos, e aqui, claro, que houve dos excessos daquele momento. Então, nós tivemos essa semana, então, aqui no Supremo Tribunal Federal, a decisão do próprio colegiado de manter a liminar do ministro Luiz Fux em 2019, na DPF 605, que impediu o descarte das provas obtidas na operação spoofing da Polícia Federal. Para quem não recorda dessa operação, lembrar que é aquela situação na qual hackers ingressaram em sistemas das redes sociais de algumas autoridades públicas aqui no nosso país, e dentre essas autoridades, nós tivemos as informações das conversas lá no Telegram entre integrantes da Lava Jato e o ministro Sérgio Moro. Exatamente, Salgado, aquelas famosas informações, né? E aí, Salgado, virou a famosa Vaza Jato, e aquelas informações totalmente mostrando que havia ali uma certa combinação dos atos entre o Ministério Público e o julgador da época, o ministro Sérgio Moro, ao ponto até mesmo de uma informação que ficou bastante chocante, e principalmente para quem é advogado, para quem atua com isso, né? A gente se choca bastante, ao ponto de que, em determinado momento do julgamento, o ex-ministro, aliás, Sérgio Moro e ex-juiz, solicitou que fosse substituída uma promotora daquele caso que ele entendeu que teria sido muito fraca. Então, assim, você vê, e tem uma série de outros, é um mero exemplo, mas uma série de outras informações demonstrando esse conluio que atrapalhou, de certa forma, o julgamento daquelas questões. Eram questões muito importantes, investigações também muito importantes, e aí você sabe que haviam vários crimes ali também dos envolvidos, mas esse tipo de situação atrapalhou bastante. A corrupção também do lado daqueles que investigavam atrapalhou a investigação da corrupção daqueles que estavam sendo ali julgados. E, de certa forma, quando esses dados foram vazados, a Polícia Federal apreendeu os celulares e prendeu os hackers, o ministro Sérgio Moro, já ministro, sugeriu que essas informações, essas provas fossem descartadas diante da suposta ilicitude. E, nesse momento, visando garantir essa integridade, o PDT entrou com uma ação aqui no Supremo Tribunal Federal para impedir que essas provas fossem descartadas. E isso em 2019 essa liminar foi decidida, a manutenção somente agora, ou seja, aquelas provas encontradas naquelas naquelas informações, ou seja, naqueles grupos de Telegram, serão mantidas e com certeza serão utilizadas para a responsabilização dessas pessoas. Inclusive, o senador Otto Alencar, em entrevista ontem, até comentou que já está programando-se aí uma representação lá no próprio Senado para questionar as relações do Moro, ministro Moro, aliás, senador Moro, com Tacla Duran, que talvez venha aqui para o Brasil para prestar depoimento. Ou seja, ele conseguiu, inclusive, habeas corpus, né? Exatamente, já vem com habeas corpus. Então, aquela tentativa do ministro Moro à época de descartar essas provas, que, de certa forma, trariam embaraços, como trouxeram embaraços às suas perspectivas políticas, foram impedidas naquele momento e agora mantida a decisão para garantir esse acesso para que essas provas possam ser analisadas pelos órgãos judiciários
aqui do nosso país, é dor de cabeça aí para Sérgio Moro, com certeza, nos próximos momentos dessa partida emocionante. Agora, Rômulo, eu pensei que a corrida do Zanin para a cadeira do STF, deixada pelo Lewandowski, fosse ser espinhosa, mas parece que ela está pavimentada, tem até flores pelo caminho. Até indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro estão fazendo articulações favoráveis a ele. Pois é, meu amigo. E você, Salgado, definiu muito bem, porque se esperava, por uma questão, inclusive, ética, aí o pessoal esquece um pouquinho, né? Lógico, as questões políticas sempre acabam por fazer com que a pessoa não veja certos aspectos, e a gente está aqui exatamente para lembrar. Não se tem indicação de inimigos políticos para engatar essas candidaturas ao Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente Bolsonaro indicou André Mendonça, que era uma pessoa de sua confiança, para o cargo terrivelmente evangélico. O presidente Lula agora indicou um advogado de sua confiança, então isso é histórico. Isso não é algo que começou hoje ou começou ontem com o ex-presidente Bolsonaro. Pelo contrário, sempre houve essa indicação de pessoas da confiança do próprio chefe do executivo para entrar na cadeira do Supremo. Mas, além dessa questão ética, que de fato acaba tendo uma relação muito mais próxima do que deveria, tanto o ministro Mendonça lá no governo Bolsonaro, quanto o advogado de Lula, Eduardo Zanin, acaba que o que se esquece, e principalmente aqui, é que essas relações que são muito complexas, elas passam por um crivo que é do próprio Senado Federal, e essa votação que se esperava muito difícil, tendo em vista que essa questão política, essa polarização ainda existe lá no Congresso Nacional, se torna muito mais fácil do que se imaginava. O Cristiano Zanin, inclusive, conseguiu ontem o apoio lá do PSD. Aí nós temos aí pelo menos 12 senadores já favoráveis à sua candidatura. E o mais importante que as pessoas também têm que perceber é que essas aprovações, esse jogo de prestígio político para ser sabatinado lá no Senado, também passa pelo aval dos atuais ministros do próprio Supremo. E aí que vem o que vai bater, vai ao encontro do que você falou, meu caro Salgado. Porque no próprio Supremo Tribunal Federal, nós sabemos que há posições ideológicas bastante contrárias, mas lá também ele vem conseguindo esse consenso. O próprio André Mendonça, indicado pelo Jair Bolsonaro, já deu chancela e vem atuando pela indicação de Cristiano Zanin, assim como Gilmar Mendes, assim como Alexandre de Moraes. Então, nós estamos vendo um consenso ao ponto de se projetarem até mesmo 55 de 50 a 55 votos no Senado Federal, sendo que o mínimo é de 41. Então, o que explica esse bom trânsito, essa indicação que provavelmente será aceita, é exatamente essa relação muito mais fácil e cordial que o próprio Cristiano Zanin vem tentando construir desde o início do ano, quando já se especulou que seria indicado pelo presidente Lula. E essas conversas, ontem, por exemplo, ele fechou a bancada do PSD e também com mais 8 senadoras, que é a bancada feminina lá do Senado, também já fechando apoio a ele. Então, o que nós percebemos é uma grande capacidade de articulação política, agregando tanto a margem de gente que é contrária ao governo quanto favorável ao governo. E em 200 anos de Supremo Tribunal Federal, nunca houve uma rejeição, aliás, apenas uma, mas enfim, nem se conta, para um indicado do Supremo pelo presidente da República. E nesse caso, muito mais fácil será a lembrar que o presidente da CCJ é aí da sua terra, Salgado, é o Alcolumbre, e ele, para quem não lembra, né? Quem não lembra, ele demorou 6 meses para mandar o André Mendonça para a sabatina, e mesmo assim o André Mendonça foi aprovado. Zanin já está com a sabatina marcada para 21 desse mês. Daqui a uma semana, né? Quarta-feira que vem. É chave virada aqui que ele vai ser aprovado com uma larga contagem de votos. Eu acho que a gente tem menos de um minuto, Rômulo, mas assim, pode ter sido impressão minha, mas foi uma articulação muito mais do Zanin do que articulação do governo mesmo, né? Esse trânsito, é bom lembrar também que o próprio Cristiano Zanin não é um advogado com experiência em direito penal quando assumiu a defesa do presidente Lula. Então, ele tem muita experiência na área do direito empresarial e conseguiu construir, mesmo essa experiência grande na área do direito penal, conseguiu construir uma defesa sólida que foi elogiada por todos aqueles que atuavam no processo, que levou aí a questão da anulação das provas. Eu aprendi o que é lawfare.
Exatamente, a questão do lawfare. E aí você vê que essa capacidade de aglutinação e argumentação foi decisiva naquele momento e vem sendo decisiva agora, o que demonstra essa capacidade de Cristiano Zanin de compor com espectros ideológicos totalmente distintos, que é o que se espera aí para o ministro do Supremo, que já declarou, inclusive, que vai se manifestar como suspeito em qualquer caso envolvendo o presidente Lula. É o mínimo que a gente aguarda de uma situação de imparcialidade que a gente espera de qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal. É um jurista, né? Segundo os próprios ministros do STF, né? Quando houve a indicação por parte do presidente Lula, do nome do Zanin, os ministros comentaram, como você muito bem destacou aí, até o ministro André Mendonça, que foi indicado pelo ex-presidente Bolsonaro, também comentou que o Zanin reúne as condições técnicas, né? Um jurista, e um dos ministros também comentou que no período em que ele foi o advogado, comandou aí a banca de defesa do presidente Lula, ele atuou com muita maestria até nas adversidades, porque o Brasil todo acompanhou o processo e o Zanin sempre muito, como você muito bem, não era a área dele, né? A área penal. E ele, um estudioso das leis brasileiras, conseguiu o resultado favorável ao seu cliente. Rômulo, muito obrigada pela participação aqui com a gente, por trazer esses assuntos que movimentam Brasília, que estão na pauta do Nacional e que interessam a todos nós. Obrigada, Rômulo. Obrigado, Rômulo. Muito obrigado, Tati. Salgado, até a próxima quarta. Até a próxima quarta. Inclusive, na próxima quarta, né? Só reforçando aqui ainda dentro dessa temática, vai ser a sabatina no Senado Federal, a sabatina do Zanin. Então, provavelmente, o Rômulo já vai entrar aqui com a gente, já comentando. Com notícia quente. Exatamente, já comentando. Antes da gente ir para o intervalo, eu quero aqui registrar a participação no